Olá, você que segue aqui 29 graus da astrologia e vamos para mais uma previsão do mês aí, né? Para o período que vai de julho, final de julho e o início de agosto, ali até meados de agosto, especificamente dia 23, quando o Sol vai ingressar em Virgem. Então, a gente está falando da temporada leonina. Então, agora no sábado, né? O próximo sábado, o Sol vai ingressar em Leão, né? Eu fiz um mapa com base no estado de São Paulo, mas, como eu venho comentando nas últimas previsões, eu tenho feito um mapa sem casas para falar de âmbitos gerais, né? Para qualquer pessoa, seja assistindo de qualquer lugar, poder ter aí uma visão, um panorama geral, tá? Aqui em São Paulo, o ingresso vai ser às 10 da noite e 50 minutos, né? Então, bem tarde, já quase 23, né? Então, a gente tem aí uma temporada nova começando, tá? Então, a partir da semana que vem, já estaremos, né, dentro da temporada leonina, a partir do sábado, mas semana que vem já com o Sol em Leão. Então, leoninos aí, parabéns. E estamos nos despedindo da temporada canceriana, né? Que também foi uma temporada bem importante, bem interessante, né? Então, vamos aqui para o mapa, né? Que eu preparei. Então, quando a gente pensa em leão, né? A gente tem alguns simbolismos importantes também para trazer, né? Primeiro, que o Sol, né? É o astro que rege o signo, né? Cara, forte, domiciliado, a gente chama, né? Em leão, que está aqui, né? No mapinha que eu uso, eu coloco a cor, né, verde. E eu acho interessante, né? Porque esses signos que estão aqui no meio, né? Esse segundo grupo aqui, né? De modalidades, né? De ritmos, eles têm essa característica mais, né? De doação, de coração também, coisa, né? Bem o chakra cardíaco, né? E o coração também está ligado a leão, como o relato físico, né? Fisiológico também, sistema circulatório, coração, né? E o Sol, né? Ingressa, então, aqui no dia 22 em leão com essa configuração, né? O céu vai estar dessa forma. Então, a gente tem aqui o leão como um animal que representa, né, um grande mamífero, o rei dos animais, né, o Sol como um planeta, né, pela astrologia, né, o astro que diz, né, dessa condição. Então a gente pode imaginar, né, que tem muito carregado, né, o símbolo solar, né, as pessoas conhecem o seu signo porque o que as pessoas chamam de signo é o signo solar, né? Então elas falam, meu signo, eu sou virgem, eu sou aquário, né? Eu sou Áries, porque tem aí o Sol, né, naquele signo. Mas o mapa, como vocês podem ver, não é só o Sol, temos muitos outros pontos e a relação entre eles, né, que são os aspectos, para falar, né? E no mapa de uma pessoa ainda mais, né? Se possível, ainda tem, né, as casas, que a gente vai trazer mais informações aí. Então, aqui, com esse mapa geral, a gente pode pensar, né, no simbolismo de Leão e do Sol, né? O Sol, ele é a força central, né, do sistema solar. Então, é a estrela, né, no caso, que os nossos planetas da Terra, né, nós todos fazemos órbita. E o Sol, ele tem vários simbolismos ao longo da história da humanidade. Primeiro que é o astro visível, o astro mais próximo, né? A estrela mais próxima de nós. O astro mais próximo é a Lua, né? Mas em termos, né, de ritos, né? Religiões e toda a parte realmente simbólica, o Sol é muito carregado, né? De simbolismos. Como a Lua foi na nossa temporada anterior, fala de feminino, o Sol já vai trazer o lado masculino, né, uma consciência ativa, né, expressiva, né, solar mesmo, né, de dia, de iluminação. Então, o Sol também fala de consciência, de iluminar mesmo, do ego, né, da nossa capacidade de enxergar as coisas, né, e saber quem a gente é. Tem um trechinho aqui do livro que eu amo, né, que é esse livro aqui, né, a linguagem da astrologia da Publifolha, né, o autor Roy Gillett, e esse livro não sei se está esgotado, mas ele é muito bom. Ele tem, primeiro, impressão maravilhosa, né? Imagens muito lindas e várias coisas assim, bem gerais, né? Então, eu queria ler um pouquinho do Sol, né? Então, o Sol representa o âmago, né? Da nossa autoexpressão. Sua posição, né, por signo, no momento do nascimento, é o primeiro, para muitos, o único,
fado astrológico considerado, que eu acabei de falar. Essa posição revela como a nossa luz brilha, como buscamos nos projetar e influenciar famílias, amigos e sociedade. O Sol representa todas as experiências que nos fazem acreditar em nós mesmos. Então, a nossa consciência sobre nós, quando a gente pensa quem eu sou, o Sol vai trazer muito presente, né? A forma como a gente olha para a gente. Determina como criamos, não apenas artisticamente, mas também como nos divertimos, como experimentamos o prazer e proporcionamos aos outros. Ele também simboliza a alegria ingênua da infância e da juventude, né? Esse lado espontâneo, autêntico que toda criança traz, né? Naturalmente, o sol, onde ele está no nosso mapa, vai falar também dessa autenticidade, onde a gente é a gente mesmo, né? Tempos em que tudo parece possível, desde que, como o Sol, continuemos em movimento. No entanto, há outro lado, como tudo, né? O Sol pode levar um egocentrismo, que nos cega para interesses dos outros. Muito interessante, né, a gente pensar, né, a dificuldade do Sol de realmente olhar, né, para o outro. A gente nunca vai acessar esse outro, a não ser pelo que ele mostra de si, né? Então, o Sol, ele vai ter ali desafios, né, nesse sentido. A gente pensando nos tempos atuais, né, numa condição sociopolítica neoliberal, numa sociedade que incentiva e reproduz muito a lógica narcísica, individualista, imediatista, o Sol tem um papel bem importante, né? Ou seja, o quanto a gente alimenta esse olhar, né, de que temos que brilhar o tempo todo, temos que ser o centro o tempo todo, que temos que sempre, né, ser melhor em tudo. Então, essa temporada vai trazer reflexões dessa natureza para gente, né? Leão não precisa convencer ninguém, né, de que ele tem valor ou alguma coisa. Ele simplesmente é, né? Então, o Sol, na temporada leonina, né, o Sol passando em Leão, vai trazer reflexões para a gente, né? Quem a gente precisa agradar, convencer? A gente precisa mesmo, né? Quem eu sou, afinal de contas, né? Mesmo com as melhores intenções, podemos ignorar as pessoas e causar danos. Podemos nos esforçar de forma contraproducente e não enxergar as próprias conquistas, nossos melhores interesses. Aceitar o fracasso com facilidade pode ser um grande desafio. Assim como a arte, que é a nossa forma, né, mais autêntica de expressão, talvez, se torna grande por ser constantemente reavaliada. Também precisamos de um segundo referencial para medir o que fazer, né? Então, se a gente pensar, né, nos simbolismos todos, a gente pode ver que para Leão, né, como é importante a gente saber quem a gente é, né? O Leão, ele vai falar de orgulho, né, no sentido positivo e negativo, né? O nosso orgulho é, que é um orgulho assim da gente saber o nosso valor, de ser autoconfiante, sentir prazer e satisfação com o que faz. E aquele orgulho que é aquele orgulho, né, ruim, que leva a gente para um lugar de não conseguir se abrir, né? Então, tem até uma situação que a gente pode pensar, né, sobre o orgulho também, né? Então, ele pode ser virtuoso, né, que faz com que aquela o objetivo, né, é conseguir fazer sempre o melhor com o que a gente tem nas mãos. É isso que Leão faz muitas vezes, né? E o orgulho egocêntrico faz com que aquilo que a gente quer conquistar se reduza a uma coisa só, seus centros das atenções, né? Chamar atenção a qualquer custo, né? E fica uma coisa soberba, arrogante. Então, isso tudo tem a ver com essa temporada, né? Essas palavras começam a ficar mais, né, na nossa consciência para pensar sobre essas questões mesmo. Leão também é um dos mais generosos e confiantes do zodíaco. Então, se ele quer, ele sabe o que ele faz, ele vai atrás. Se ele não quer, também ele não vai se obrigar, né? E ele é generoso no sentido de que se ele experimenta uma situação, uma vivência, ele gosta muito daquilo, satisfaz, deixa ele se sentindo vivo, ele vai querer proporcionar isso para os outros, né? Então, tem esse lado, né? Que, por um lado, fala de, né, uma dedicação, uma compartilhar a vida, mas, por outro lado, pode ser presunçoso também, porque não necessariamente o que é prazeroso para ele vai ser prazeroso para o outro,
né? Então, às vezes, impõe as coisas de uma maneira muito, né, muito forte. E ele também fala muito de gratidão e ingratidão, né? Que é saber agradecer, né? O mito que está relacionado também a leão é o leão de Nemeia, né? Quando Hércules tem que ir lá mostrar sua força, né? E dominar o leão. Então, dominar nossas forças, nossos instintos, nossos sentimentos, né? Daí que vem a nossa nobreza também, né? O que Leão traz ali com bastante altivez. Bom, vamos falar então da temporada, né? Bom, o Sol está aqui e tem muita gente também, Leão, né? Nesse marco desse mapa para a temporada, né? Lembrando, né, que até Libra, né? A gente tem aí também a antiga temporada, né, de Câncer como um tonalizante até entrar em Libra, né? Então, o solstício de inverno vai ser, né, um tom aí até mais ou menos a entrada do equinócio da primavera para a gente. Mas vamos ver como que se dá o auge do inverno para a temporada leonina, né? Então, a gente tem aqui um Sol bem com a Lua, né? Isso já fala de uma condição que fala de uma harmonia emocional. Eu acho isso bem interessante, né? Apesar, né, de que aqui está uma harmonia dissociada, né? O que é isso? Se o Sol estivesse no finalzinho de Câncer, como a Lua está no finalzinho de Virgem, maravilha, né? Daria, porque os dois são água e terra. Ou, como o Sol tem Leão, a Lua no comecinho de Libra, né? Que é o que na verdade, vai acontecer no domingo, né? E segunda, no começo da semana que vem, a gente vai sentir essa harmonia muito forte, né? Mas aqui já tem um prenúncio, né? Que é por angulação, né? Sol e Lua conversam bem. Então, tem uma discriminação emocional que a Lua em Virgem traz, né? Ou das nossas necessidades, que favorece a nossa expressão, a defesa de quem somos, né? Então, isso está fluindo bem ao longo da temporada, é algo muito bom, né? Uma harmonia mesmo ali na forma de conviver com os outros. Então, isso favorece muito, muito mesmo. A gente também tem um Sol um aspecto sutil com a Vênus aqui, né? Mais sutil de semi-sexto, que a gente chama, 30 graus, basicamente, quase. Os dois estão no mesmo signo, né? E a Vênus tem um papel importante nessa temporada, eu vou explicar já já, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai estar mais bem-humorado, né? Buscando atrás dos nossos gostos, né? Fazendo valer a nossa vontade de alguma maneira, né? Mas de um jeito tranquilo, né? Como tem a Lua bem também, sabendo negociar, né? Tem um Sol bem com Netuno, né? Aqui, ó, um trígono, né? Com Netuno, Netuno no finalzinho também, né? De Peixe, né? Então, mais no finalzinho de Câncer, né? Que foi o ápice, mas ainda está reverberando essa condição. E aí fala de um encantamento, né? Porque Peixes com leão, né? As artes de alguma forma favorecidas, o encanto pela vida, pelo bem viver, pela vida com fantasia, com sonho, com imaginação, não só a concretude das coisas, né? Então isso pode ser muito bom, inclusive em termos da nossa sensibilidade ao campo invisível, né? Tudo aquilo inconsciente, espiritual, né? Então pode ser um ganho de consciência legal. E também temos uma oposição, né? Aqui com Plutão, né? Aí já é um aspecto mais tenso, né, que vai falar um pouco da coragem da gente ser quem a gente é. Se a gente tem revisto as nossas bases, alicerces, estruturas, né, os nossos objetivos de vida, para ser quem a gente é. A gente está seguindo realmente, está investindo tempo, poder, né, a gente está dando poder para a gente mesmo, né? A gente está, de que forma, usando o nosso poder pessoal? A gente está recebendo ameaças, se sente ameaçado por algumas situações, ou a gente impõe coisas e ameaça as outras pessoas para conseguir o quê? Né? Então, aqui vale uma reflexão sobre o nosso poder mesmo, ter consciência do poder que a gente tem ou do poder que a gente dá para os outros, né? Que nos atravessa também, poder que os outros exercem sobre nós, tá bom? E aí a gente vai também pensar, né, na Lua bem com a Vênus, né, bem mesmo, então a gente também tem aqui um prazer, né, no dia a dia, um prazer nas relações próximas, né, um prazer pessoal. A Lua bem com Urano, né? Então, Urano está aqui, né? Bem com a Lua, né? Está no final de Touro, final de Virgem. Então, fala aí também de uma
convivência, né, bem separada, né, a minha necessidade e a necessidade do outro, isso está bem colocado, uma certa liberdade, né, para a gente seguir as nossas coisas, fazer a nossa rotina funcionar, né, bem tranquilo nesse sentido, né, inovando, né, hábitos, então uma capacidade até de cuidar melhor de algumas condições mesmo práticas, né, de uma forma diferente. Então, é muito bom. Agora, Lua tá mal com o e mal, assim, no sentido, está oposta exatamente no mesmo grau que Netuno nessa entrada do Sol em Leão. Então, podemos pensar que tem aqui situações emocionais, especialmente no nosso dia a dia, ou até pensando, assim, no que a gente tem produzido mesmo, né? Que estão um pouco confusos, né? Ou que eu estou idealizando demais algumas coisas e algumas necessidades, né? Ou como a maneira como eu atendo também, né? Algumas necessidades. Então, pode ter uma manipulação emocional aqui, as fantasias, paranoias, né? Que podem aí ir um pouco contaminando, né? O meu emocional na minha rotina. Ou até a minha saúde mesmo, né? Física e mental, tem que ver, né? O que que eu estou alimentando aqui dentro de mim, às vezes, para sentir coisas que às vezes nem estão acontecendo na realidade, né? Tem uma harmonia aqui muito boa, né? Então, às vezes eu posso alimentar fantasias e coisas que não condizem com a realidade, né? O emocional, né? Ou às vezes eu encaro uma fala, um jeito com uma intenção, né? Eu acho que tem uma intenção ali colocada e na verdade não tem, tem mais coisas por baixo, né? O cenário é mais complexo, mas a gente tende a se querer separar e simplificar muito, né? Então, isso pode ter algum problema. Ao mesmo tempo, Lua bem com Plutão. Então, fala de uma resiliência, um alcance maior, mais profundo do que a gente precisa dos nossos impulsos, das nossas necessidades inconscientes, né? Da nossa necessidade também de ter apoio, né? De ter um cuidado ali, um autocuidado e um cuidado com o outro, né? Talvez uma capacidade maior de resistir, perdão, a resistir a essas condições e, ao mesmo tempo, né, poder viver isso de uma maneira mais intensa mesmo, né? Mais forte. Bom, a gente também vai ter aqui, né, Mercúrio em Leão e, né, do ladinho da Lilith. Então, pode ser que a forma como a gente se comunique, né, vá trazer aí algumas feridas, né, também em relação a se sentir excluído ou excluída, né, a gente talvez se comunique de uma forma mais direta, né, comunique as nossas dores, e saber falar e saber ouvir também. A gente está com Mercúrio e Vênus junto, né? Então vai ter muito espaço para diálogo, para conversa nessa temporada, para trocas afetivas e com sentimento ali bem presente, né? Mas a maneira que a gente se comunica às vezes pode também ter esse lado mais insurgente aí, mas um pouco tanto rebelde, né? Então, comunicar melhor, né, compreender as nossas feridas, conseguir revisar isso pode ser bem importante, né? E aí também, né, esse Mercúrio está tenso com o Urano. Então, podem ter quebras ou cortes, né, em relação a algumas conversas, ideias ao mesmo tempo, né? Você pode estar com ideias mais disruptivas, ou um certo radicalismo ideológico, né? Também que te faz, às vezes, não enxergar outros pontos de vista. Então, né, vale a pena pensar, né? O imediatismo para explicar, para outro falar, pode ter uma certa aceleração, né, do pensamento. Então, tem que ter um pouco de paciência, né, e parcimônia também para poder trocar e conversar, enfim, negociar coisas, né? Vai ter que ter um pouquinho de paciência. Enfim, a Vênus, ela é uma das peças importantes, porque ela vai retrogradar, né? Ela está aqui estacionária, né? Ela está aparentemente parada, né? E ela vai começar a fazer um movimento retrógrado e vai, né, até dia 3 de setembro. Então, lá do dia 22, 23, agora de julho até 3 de setembro, ou seja, agosto inteiro, a Vênus vai estar retrógrada em Leão. Então, ela vai estar revisando onde você tem Leão no mapa, né, especialmente ali
o segundo e o terceiro decanato, vale a pena, né? Vale muito a pena, até o primeiro, né? Todo signo, você vê onde ele está. E se tem planeta, ou se abre alguma casa, ou ângulo, né? Que grau que abre casa, ou se qual planeta que tem ali, ou alguma outra condição, porque a Vênus vai revisar valores ali. Então, as coisas agora, as relações, os investimentos, até nossa, nossos valores mesmo, parece que vão passar por uma certa revisão e as coisas ficam meio lentas, parece que patinam, não sai muito do lugar. Com relação às nossas atitudes, né, pode ser que tenha uma complementariedade, então a gente consiga ali a uma pessoa, algum apoio, alguém que possa fazer e tomar uma atitude enquanto a gente não toma, ou ao contrário, a pessoa não está tomando e a gente vai lá e toma a frente, uma certa dualidade, né? Tem ali uma oposição com Saturno, né? Então, que fraquinha, né? Não vai continuar, porque ela vai voltar a retrogradar, mas ainda assim, né? Que fala desse excesso de regras nas relações ou nos compromissos, né? Então, uma certa forma, começar a encarar, rever os compromissos que a gente tem. E a Vênus, ela tá no iode, né? Se dá para perceber, tem dois quincunces aqui, um de Netuno e um de Plutão sobre ela, né? O dedo de Deus, que a gente vai estar apontando para ela. Então, esses dois planetas estão há muitos anos, né, em eixo, por causa dessa reformulação do mundo, reavaliar o sistema de crenças e tudo mais, né, transformar profundamente a humanidade, e eles estão cutucando a Vênus em Leão, né, que está retrogradando. Então, eu diria que é um aspecto que parece, né, às vezes passa despercebido, mas ele pode falar, como a Vênus também vai estar retrogradando, uma revisão das nossas relações, revisão dos nossos gastos, dos nossos investimentos, né, de tempo, de energia, de dinheiro, de afeto, né? Então, duvide, às vezes, duvide, né, reveja, ressignifique as suas crenças sobre relacionamentos, né? Ou que você, na verdade, seu modo de se relacionar. Então, às vezes, é para se desapegar mesmo de velhos relacionamentos ou velhas formas de se relacionar, velhas formas de amar, né? Existem formas novas. Você pode, inclusive em Leão, né? Como eu posso ser autora da maneira como eu vou lidar com os meus recursos e com os meus afetos, né? É autêntico a maneira como eu estou vivendo meus relacionamentos, ou estou buscando um modelo, ou estou reproduzindo modelos. É uma grande reflexão importante para essa temporada, né? Em Marte, né? Vai também estar ali, né? Pertinho, e ele recebe um bom aspecto de Júpiter, né? Aqui o nosso Marte, né? UFA, é, e ele também recebe um aspecto tenso de Saturno, né? E muito mais, porque ele está realmente em grau praticamente oposto, né? Nessa, nessa entrada do Sol, né? Essa semana a gente viveu essa oposição e vai continuar semana que vem, né? Nessa virada de mês, né? Marte sendo, né? Estando em oposição, né? O Saturno fazendo oposição ao Marte. Então, isso vai falar de quebra de barreiras, né? Enfrentamentos necessários, né? Batalhas para talvez quebrar velhas estruturas, né? Ou ações necessárias para estruturar a realidade que a gente quer ter na nossa vida, né? E vai exigir realmente ali um checkmate, um ultimato, né? Uma posição mais firme mesmo, né? Sem ficar titubeando, sem voltar atrás. Então, isso às vezes tem um desgaste aí, né? Mas muita assertividade, enfim, né? E a gente tem passado aí por mudanças, né? O Júpiter está juntinho de Urano, também recebe um aspecto mais sutil de Netuno, né? Então vai falar um pouquinho também da gente rever as nossas intenções e que o mundo está mudando mesmo, até tecnologicamente falando, né? Os dois esse ano, né? O Júpiter e Urano passando em Touro, olha o que a gente está vivendo, né? Essa questão da inteligência artificial, que parece tão real, né? Confia cada vez melhor na realidade. É muito esse Urano em Touro, esse Júpiter expandindo toda essa função para todos os quatro ventos, né? Então a gente tem um momento aí de ver como isso vai impactar a nossa vida. Claro, quando Plutão voltar para o ano que vem,
Isso vai ficar cada vez mais evidente e também o que está por baixo, né? O que está por baixo. Então, a gente vai ter 20 anos ainda. Esse é um assunto para outro vídeo, né? Bem, eu acho que da alunação, alunação não, no ingresso, né, da temporada leonina, tem algo também interessante em relação aos nodos, né? Os nodos estão numa fase de mudança, né? Nesse meio do ano, eles vão passar para Libra e Áries definitivamente. Então, no segundo semestre, quando tiver eclipse, vai ser nesse eixo. Também vale a pena ver onde está isso no seu mapa, o que, que tem ali, se tem planeta, se tem ângulo, né? E o Plutão também está nessa zona de transição, né? Entre Capricórnio e Aquário. E o Sol, né? Se a gente pensar no ingresso do Sol em Leão, também na transição de Câncer para Leão. Então, ficou aqui, né, uma cruz, né, que a gente chama, né? A cruz, são 4 pontos, né, que se fazem ali quadratura, né? Então, fica uma cruz no mapa, né? Que aqui eu não coloquei, né, em relação aos nodos. Mas tem uma posição do Sol Plutão, de falar dessa resiliência, de saber quem a gente é, coragem de saber quem a gente é, conversa com os nodos, né? Então, o que que eu preciso buscar na minha vida, o que eu preciso deixar para trás, né? Eu preciso buscar mais quem eu sou, ter mais força, né? Para saber quem realmente eu sou e abandonar coisas que servem só para agradar os outros e buscar aprovação. Então, vai falar muito disso, né? E o poder, e o que que ajuda, né, nessa oposição aqui à Lua, né? E o próprio Netuno também, né? Olha o retângulo aqui, ó, que conversa com esses pontos, né? Lua e Netuno estão cada um numa ponta desse retângulo e Plutão e Sol, que estão na tensão maior, recebem, né? Estão conversando bem com esses dois pontos que também estão opostos, né? Então, a gente pode pensar que quanto mais clareza, ou mais investigar, mais intuição, sensibilidade eu usar, né, para entender as minhas necessidades, né, quanto maior meu poder emocional, né, mais vai ajudar a ter um controle pessoal, né, um poder pessoal mesmo, é uma força necessária para agir, né, e abrir mão do controle do outro, né, tanto de controlar o outro ou querer ter algo para que o outro então, e também deixar fluir, né, deixar fluir quem se é, né, levar mais em conta a intuição, né, então pontos importantes aqui para essa temporada, tá bom? Bem, então a gente vai então falar agora do horóscopo, que é o que todo mundo ama, né, saber, ao longo do período. Então, vamos começar. Lembrando de tudo que eu comentei, vai ser visto para cada signo, tá? Os pontos principais. Então, a gente tem, né, começar com Áries, ascendente em Áries, né? Então, para vocês que são Áries, ascendente em Áries, todos os signos de fogo, na verdade, né, estão num período mais favorável, porque só entrando em Leão, né, conversa bem, né, com os signos do mesmo elemento. Então, para quem é Áries e ascendente em Áries, né, essa temporada vai mexer muito com a criatividade, o lazer, o romance, a diversão e filhos, né? Tudo que a gente cria, né? Tudo que a gente expressa na vida, né? E momentos de prazer e de diversão, né? E autoexpressão também, né? Então, para vocês que são áreas mendiantes, pode ser um período interessante para entender exatamente, né, a força que vocês têm de criar a vida que vocês querem, de viver experiências novas, né? Pode ter um certo controle, às vezes, em relação aos objetivos de vida, o que vocês querem, ou até grupos de amigos que vocês sentem, que às vezes controlam a sua forma de ser. Então, repense, né? Que os lugares que você quer chegar, os grupos e locais aos quais você convive e faz parte representam quem você é de verdade. O seu trabalho diz de quem você resume quem você é de forma alguma, né? Então, pensar nessas questões. Outro ponto importante, né, é que emocionalmente vocês podem também estar no período ali um pouco, né, sensível, né, mais desconfiados, um pouco mais reservados até, em certo sentido, e confusos em relação a algumas questões do seu dia a dia, né? Em relação com a equipe também, às vezes, né? Em relação ao seu trabalho, pode estar um pouco mais inseguro, ou com um vínculo também, uma necessidade muito intensa, muito.
forte em relação às suas atividades cotidianas. Então, tá apegado a coisas que talvez não precise mais, né? Outra coisa importante, né, de pensar aí, né, para quem é Áries, ascendente em Áries, né, é que tem aí uma situação também importante da gente avaliar com relação a quem vocês são, né, e o que vocês têm feito por vocês mesmos, cuidado, elaborado, para poder produzir e tornar mais prazeroso o seu dia a dia. Tem uma revisão dos valores aí, profissionais, né? Até no sentido do que você tem feito mesmo, você está satisfeito com o que você faz, né? Então, vale a pena, né, pensar aí sobre isso, tá bom? Tá um período mais apaixonante, tá um período muito mais prazeroso, né? Vocês estão conseguindo conversar, trocar, né? Talvez amores do passado, contatinhos, alguém possa vir a aparecer, né? Então, revisando essas situações. Se tem questões de maternidade ou paternidade, também podem reaver aí situações, né? É um período intenso e muito, muito atraente. Às vezes não está muito atraente nesse período. O que mais? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Bem produtivo, né? Num período bem importante aí, né? Vocês podem estar conseguindo até ter um ganho bacana nesse período, né? Realmente inovando aí, né? E pensar também, né, que esse poder, né, que vocês precisam exercer no mundo nesse momento, né, em relação ao investir na sua própria carreira, né, tem um custo mesmo, né, e vocês vão ter que avaliar, né, quanto esse custo se dá emocionalmente, tá? Se vale a pena mesmo manter onde vocês estão, tá certo? Touro ascendente em touro. Então a gente vai aí para uma situação ligada ao ambiente familiar, figuras parentais, vida doméstica e memória, né? Isso tudo vai ser mais mobilizado, talvez o poder, a questão de algum matriarca ou patriarca fique evidente na família nesse momento para vocês, né? Vocês percebam aí, né, a ascensão de alguém nesse sentido, ou como isso afeta as relações na família, né? Pode ser um momento interessante também para quem é ascendente em touro, sentir aí um aumento, né, na sua forma, né, de cuidar das coisas na casa, né, de investir nas coisas em casa. Então, uma necessidade até de ser mais caseiro um pouco e cuidar de si, dos prazeres, dos pequenos prazeres, né? A convivência com a família está muito importante e eu acho que o papel das mulheres na família, de quem é adolescente em touro, também vai ficar bem mexido aí, né? Como que os rumos da família, né, e os recursos com os quais a família dispõe, as mulheres têm um papel importante aí. Tem uma comunicação fluente, né, então tem algo bacana, né, sendo visto nesse momento, né. Tem uma situação, né, de conflito, talvez, né, de mexer, né, com estruturas em amizades e grupos. Então, pode ser que você precise se posicionar em algumas situações, né, e fazer valer, ou até mesmo mostrar quem você é, né? Não ficar só tolerando e guardando situações aí que possam estar te frustrando de alguma forma, né? Ou te limitando, ou te deixando coado, ou com culpa, né? Amigo tem que ser também para curtir, para fazer as coisas juntos, certo? Uma coisa interessante também é a gente pensar o quanto você está conseguindo, né, mostrar e expressar o que você pensa, né? Está com uma necessidade muito grande, né, de ficar mais reservado, reservada, enfim, né? Vale pensar sobre isso, né? E tem também aí algumas situações confusas mesmo, né? Então, tem tanto essa situação que na família, né, do poder, mas também podem ter ali situações, né, emocionais mesmo ligadas a algumas amizades que começam a
ser ressignificadas, né? Serem revistas de alguma maneira, tá bom? Bem, aí a gente vai para Gêmeos, ascendente em Gêmeos, que nessa temporada vai falar de comunicação, irmãos, parentes, deslocamento e aprendizado. Então, para vocês que são Gêmeos, ascendente em Gêmeos, todos esses temas também geminianos vão estar muito presentes, né? Então, vocês podem estar ali, talvez com algumas situações, né, de poder, né, que vocês percebam entre parentes, parentes do parceiro, parceira, né, relação com seus irmãos ou a sua comunicação, né, tendo que ficar mais clara e você percebendo o poder que você tem nas mãos para algumas situações ou que os outros estão tentando ter, né, isso fica muito evidente também. Ao mesmo tempo, né, você está muito voltado para as questões pessoais e familiares, para sua casa, né, então fica até às vezes difícil, né, olhar para outras coisas, né? Seus projetos de vida podem estar um pouco nebulosos nesse momento, está um pouco confuso, né? Ou confusa. Uma coisa interessante, né? Para quem é gêmeos ascendente em gêmeos, né? É perceber o quanto que você pode estar distorcendo, né? O caminho que você está querendo percorrer, né? Se é esse mesmo, ou você não está superestimando uma coisa que já não faz mais sentido, né? Enfim, apegado a coisas que já deveriam ter sido superadas, né? Então, você tem um apego aí para um jeito de funcionar as coisas na sua vida pessoal e profissional, não vai te levar muito mais para frente, não. Tem que ter uma saída mais criativa, mais ligada à sua intuição mesmo, né? A comunicação está muito fluente, está muito eloquente, sabendo se expressar, bem, já sabem fazer isso esse mês mais ainda, especialmente, né? Para negociação também, para comércio, vendas, né? Compras, está bem favorecido. Inclusive, né? Eu diria até que podem ter ali situações, né? De escrita e divulgação, publicações, né? Até de estudos que vão te levar para novas relações, novos contatos importantes, né? Contatos esses que podem ali favorecer posteriormente, né, um compromisso, né, com aquilo que você quer realmente mostrar para o mundo, né? Então, talvez na hora de aprimorar um pouco, né, os seus conhecimentos aí. E outro ponto, né, importante é também pensar, né, que agora, né, vocês vão ter que olhar, né, de fato e quebrar, talvez, algumas velhas estruturas de poder que vocês estão, né, presos. Então, situações, às vezes, que você sente que não faz mais sentido, né? É, estruturas, até em relação à carreira mesmo, que podem estar sendo enfrentadas nesse momento. Às vezes é a hora de batalhar por o que vocês realmente querem com as condições reais, não o que vocês gostariam, mas o que tem para construir a vida que eu quero, né? Então, isso é bem importante. Então, voltar a sonhar, mas com os pés no chão, né? Com os pés no chão. E pensar também, né, que muitas vezes a gente tem uma ansiedade de mostrar o que a gente está elaborando, pensando, e a gente não terminou ainda essa elaboração, né? Mas fala as coisas muito rápido, ou, né, pela metade, ou o outro não entende completamente, porque nem a gente terminou esse download aí, né, de coisas que a gente precisa entender em nós mesmos, tá bom? Então, acho que é mais ou menos por aí. E aí a gente vai para câncer, ascendente em câncer, e a gente tem uma temporada voltada aos recursos, né? Muito voltada aos recursos, aos bens materiais, vida financeira, posse, vocação, né? Os seus talentos vão ser tá sendo vistos aí, né? O que que você veio, que realmente é um dom, né? O que que você sabe fazer, né? Autoestima, né? Então, um momento bem legal para olhar para tudo isso, né? Podem ter situações aí, né, dos recursos, do poder que você tem sobre os recursos do parceiro ou parceira, ou os apoios que você realmente tem, poder saber que você ganha, tendo o apoio correto,
Ou quem que você está apoiando? Será que são pessoas que querem realmente o seu bem? Né? Então, vale a pena pensar nisso também, né? É muito bom para negociação também, muito bom para cuidar de si, sabe? Um momento para você se cuidar, cuidar do seu corpo, da sua pele, da sua estética, né? Então, um ótimo momento favorece muito isso, né? E até para valorizar, né, quem você é, né? Se valorizar, saber o que você, né, pensa, as suas convivências no cotidiano, né? Como que isso te agrega, né? Aonde isso te agrega, né? Uma coisa interessante, né, é que você pode estar sentindo uma certa confusão realmente com deslocamentos ou viagens, ou mesmo com ensino e estudo, né? Tá meio, será que é isso mesmo, né? Que eu quero seguir entendendo melhor, nessas relações, né, próximas, né? Então pode ser pequenas situações aí que vão te trazer um pouco mais de desilusão em relação a algumas pessoas, de parentes, né? Ou parentes do parceiro também, do parceira, né? E atenção também com viagens, tá? De você não comprar gato por lebre ou pegar uma situação e ver que era outra, né? Então, atenção aí mesmo, né? Para essas viagens, né? Situações nesse sentido. É importante também entender, né, que pode ter um enfrentamento de algum mestre ou alguma pessoa que você, ou mesmo crenças, né? Ou filosofias de vida que você sinta que precisem de um novo jeito de olhar, uma nova posição. Então, pode ser que você se posicione em alguns campos, né? Que você antes não tinha essa coragem, né? Comece a publicar, né? E colocar ali a boca no trombone, no sentido de que você tem coisas que não estão fazendo mais sentido, que você vê que está meio obsoleto, né? Que precisa de uma energia realmente para fazer fluir, tá bom? Enfim, socialmente está fluindo muito bem, estão em criação de grupos nesse momento, você está, né, indo atrás do que precisa, e a gente pode pensar também que em termos, né, dos seus recursos pessoais mesmo, seu dinheiro, quanto melhor você se divulgar, né, e apoio você tiver, pedir apoio das pessoas, né, para divulgar e tudo, falar sobre você, sobre o seu trabalho, melhor, melhor vai ser visto. E você já não precisa pedir, as pessoas estão percebendo já no valor do seu trabalho, suas condições e vão falar mais, né, sobre você nesse sentido, né, produzindo aí um marketing orgânico, é que a gente pode dizer, né? Então, é basicamente isso. E a gente pode pensar também, né, que aí tem uma certa quebra, né, um pouco de alguns ganhos e talvez alguma dificuldade com o recebimento, né, com clientes ou salário. Então, vai ter que ter uma negociação, aí, uma conversa sobre isso, tá bom? Bom, e vamos para Leão, ascendente em Leão, que vai falar muito, 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 né, de vocês mesmos, né, essa temporada. Então, parabéns para quem é leão ascendente em leão. A gente tem aí o corpo, a personalidade, né? A autoimagem, né? O próprio comportamento, a identidade, vocês, né? Se desenvolvendo e se enxergando. Não ficam evidentes, vocês estão no palco, né? É hora de encarar o espelho, né? Então, quem eu estou sendo, né? Tudo hoje em dia é identitário, então a gente pensar, né, que vocês agora estão em evidência, né, as minhas escolhas, o que eu faço, o que eu falo, o que eu uso, o que eu consumo, né, diz de quem eu sou, né? Então, especialmente o que eu consumo, né? Eu acho que para quem é leão nesse período, né, vai ficar muito pensando nisso, né? Será que eu estou realmente consumindo coisas que eu necessito, né? Ou eu estou só, né, gastando com coisas que estão me iludindo, que estão me fazendo acreditar que isso vai me fazer ser mais feliz, mais especial, mais completo, e não. Estão só extorquindo o meu dinheiro, né? Então, pense bem sobre isso, né? Vocês têm um poder aí até para
ampliar o recurso muitas vezes, né, com o apoio certo, com alguém, né? Então, não pense tanto em só emprestar, né? Especialmente emprestar, né, recursos para alguém, seja emocional ou físico, se você não está bem, né? Se você não estiver bem, não faça, porque a tendência é isso ser perdido, né? Também podemos pensar, né, que tem aqui, né, um olhar para si, né, uma valorização de si, uma compreensão de si, que se dá muitas vezes nas relações mesmo. Então, no seu cotidiano, né, nas dificuldades, nas separações, é que você percebe, né, o valor que você tinha. Quem perdeu era o outro, né? Ou a outra, ou uma situação que você precisava investir em você e deixou de investir, você percebeu por quê? Porque para onde que foi essa energia, esse dinheiro, esse tempo? Às vezes foi uma situação que você não ganhou nada em troca, então vale a pena olhar para isso, sim, né? Tem aí uma condição também que é ir atrás do que é importante para você, do que tem valor para você, né? E encarar e enfrentar, né, as condições que os outros colocam, muitas vezes, né? O outro vai colocar uma condição, o outro vai colocar uma barreira, né, uma estrutura ali. A realidade do outro não é a sua, né? Então, poder quebrar com isso, poder enfrentar isso, né? Infelizmente, se o outro está com dificuldade nesse momento, você não tem o que fazer, você também não pode se anular, né? Então, pensar um pouco nisso, né? E que a sua comunicação, o que você vai estar trocando ali, o que você vai estar colocando, o que você pensa é importante, até porque isso vai dizer muito, né, do que você quer construir para a sua vida, né? Então, às vezes isso está mudando aí os rumos da sua vida. Então, você às vezes pode ser mal compreendido ou compreendida nesse sentido, né? E, e deixa eu ver o que mais. É isso mesmo, né? Então, saber que você tem uma autoridade, né, para poder exercer as suas coisas, exercer o que você quer e que você acredita, né? Tem uma mudança importante que começa nas suas relações que vão te apontando novos caminhos para você se ver, se olhar, se revisar, né? Então, o seu poder sobre os outros, né, sobre as suas escolhas, sobre as relações que você quer ter, está sendo remexido, né? Então, isso também vai dizer bastante, né, desse momento, né, do que você deve ir atrás para o seu futuro e, às vezes, largar mesmo, ou conseguir fazer o que for possível, não o impossível em termos da sua vida pessoal, né? Então, as demandas da família, as demandas dos outros, né, você vai ter que abrir mão um pouco, dar mais do seu futuro, do que você quer alcançar, onde você quer estar, né? Muito bem. Então, a gente chega aqui em Virgem. Vou fazer uma pequena pausa. Continuando, a gente está aqui agora em Virgem, com ascendente em Virgem. Então, o que que a gente pode perceber aqui para a temporada, né? Vocês estão entrando agora num período de recolhimento, né? O inverno aí para vocês, né? Que vem sempre na temporada anterior, né? Então, como a gente está entrando na temporada leonina, Virgem, então, vai estar no período que vai estar mais voltado para si, para as elaborações, para as questões mentais, psicológicas, né? Pensando até questões da sua ideia de espiritualidade, suas noções mesmo em relação com esse campo mais amplo e sutil, né? Muito ligado também a serviços humanitários, né? Altruístas, é, também de apoio, né? A questões sociais e a questões de saúde mental mesmo, né? Então, a psique fica muito mais, os sonhos, né? Também são assuntos que vão ficar mais evidentes. A vida interior ganha muito movimento, né? Inclusive, talvez vocês prefiram ficar mais em silêncio, mais retraídos, né? Pensando aí um pouco
elaborando várias questões, né? O que vocês pensam, os seus gostos, né? Então, muitas situações que podem até, né, fazer vocês questionarem algumas condições, né, de crenças, e de filosofia de vida, até religiosas, né? Ou então, né, também passando aí, né, por uma certa instabilidade emocional também, né? Então, um período mais delicado para a Virgem mesmo. Essa temporada acho que vai ser um pouco mais dura para os virginianos, ascendente em Virgem, né? Estão buscando força, né, de muitos lugares, geralmente da própria organização do dia a dia, né? Mas é um mês intenso, tá? Eu diria um mês intenso e com essa sensação, né, de não estar conseguindo organizar as relações, né, as parcerias, não estar conseguindo se compreender e se sentir compreendido, né? Então pode estar um pouco sentindo um pouco solto nesse momento, né? Um pouco perdido também, ou perdida, né? Uma coisa interessante também, né, de pensar é que aonde que está, né, também as questões do seu dia a dia, né, da produtividade, dos hábitos, isso pode estar tem uma força aí, uma questão aí, né, um controle, um poder sobre algumas coisas, hábitos, a maneira de fazer as coisas, que pode estar emperrando você de se enxergar verdadeiramente. Então, sabe, um controle sobre coisas minúsculas, detalhes que não vão levar a lugar nenhum, que estão te segurando, né, na sua expressão, naquilo que você quer realizar. Então, às vezes vale a pena soltar mesmo, né, deixar morrer velhos hábitos para que você possa elaborar e pensar realmente o seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro significado, né? No que você faz, no seu trabalho, né? Pode ser que você esteja ficando meio sem significado agora, né? Bom, também podemos pensar, né, que está uma condição agora de enfrentamento direto, inclusive com algumas pessoas, algumas autoridades aí, né? Posturas conservadoras, posturas castradoras, posturas é, que vão tentar manter uma coisa que não funciona mais, né? Ou segurar, ou retardar alguma coisa, não vão funcionar. Então, pode ser que nesses enfrentamentos você precise se posicionar de uma forma muito assertiva e direta, né? Então, é um mês realmente intenso aí, né? E é claro, né, aquilo que você está tentando inovar pode ter ruído, pode ter. Para escrever tá difícil, sabe? Tá meio assim, às vezes vem uns lapsos assim que você vai, produz, mas nem sempre, né? Então, até questão de cursos, especializações, né? Estudos, viagens, pode estar um momento mais confuso agora e conturbado, né? Então, é para ir olhando para dentro, buscando as respostas dentro. Observa os sonhos, né? Não está fora as respostas, né? Então, para a Virgem, o grande detalhe aí é esse. E também entender esse feminino profundo aí, né? Que as relações, né, sensíveis e, e esses espaços que você tem dado para outras maneiras, né, mais sensíveis, mais acolhedoras, mais fantasiosas, né, narrativas diferentes, contato, né, com outras partes suas, tem conseguido talvez fazer uma revisão aí do que você realmente quer para sua vida, tá bom? Bom, e acho que além disso, né, no mais, está fluindo bem aí o que você quer, né, realmente ser, né? Você está conseguindo elaborar, né, e expressar um pouco melhor as suas necessidades. Isso é muito importante, tá bom? Não esquece, né, que você vai precisar ter coragem, sim, de colocar o que você acredita no mundo, sua visão de mundo, né? Não só seguir o que os outros pensam, o que os outros acham. Então, um desafio a mais aí. Vamos para a Virgem, agora a Libra, e ascendente em Libra, que beleza, né? Os librianos aí
com uma causa, calma não, né? Várias causas sendo mobilizadas nesse período. Então, a gente vai pensar em grupos, amizades de modo geral, né? Hoje que eu estou gravando o vídeo é o Dia Internacional dos Amigos, então, para vocês que são Libra, Ascendente Libra, é um assunto que vai ser muito, né, levado em consideração nesse mês. Redes sociais, né? A participação comunitária, em grupos, né, em coletivos, em qualquer espaço que tenha um grupo de pessoas, né, um aglomerado, né, vivências coletivas, algo muito presente, né? Então, isso também vai estar bastante favorecido aí nesse período, né? Vocês podem estar sentindo, né, diferentemente lá, né, dos arianos, que vocês estão precisando, né, colocar a sua força, o seu poder, seu apoio em algumas condições compartilhar do seu poder, né? Então, pensar sua posição social, seus privilégios, pensar sua voz, né? Sua formação, as pessoas que você tem contato, o quanto isso favorece o seu poder pessoal e também quanto você pode empoderar outras pessoas através das suas escolhas, atitudes e posições. Então, é um período bem legal, interessante, para quem é ascendente em Libra, né? Também vai trazer aí, né, alguma inquietação interna, né? Uma agitação aí, vem algo que ainda não está muito compreensível, né? Uma rotina meio maluca, meio bagunçada, mas tem uma força que vem aí, algo que parece estar brotando uma coisa nova, um desejo, uma necessidade nova aí que está vindo, e talvez você precise entrar mais em contato para entender, né? Uma certa sensibilidade que vem aí, uma intuição a mais, sabe? De sacar as coisas para além das aparências, né? E atenção à saúde também, para não estar, né, vivendo só pelos ideais, pela coisa, e não esquecer da parte prática da vida. Às vezes fica meio solto isso. Mas muito fácil de se comunicar com grupos, o magnetismo e as parcerias que vêm através, né, das relações em grupos também bacanas, né? Uma coisa importante agora talvez, né, é, qual é a sua participação social e como isso implica, né, ou quanto tem significado as suas ações mesmo, né, o que você tem produzido tem um significado maior, né, ou você está sentindo que a sua produção é puramente mecânica, é uma produção, seu trabalho está voltado apenas, né, às coisas que você vem fazendo para manutenção de uma vida ordinária, de um sistema, de um lugar, né, então você vai talvez se posicionar um jeito mais maior, assim, colocando essa ideia, né, de todos estamos conectados, todos juntos, né, de uma forma um pouco mais incisiva, né, ou então as suas intuições vão ser mais afiadas para fazer frente até às percepções de como o mecanismo funciona no cotidiano, né, então também é isso, né, conseguir atuar nos bastidores, sabe? Entender o que está por trás do que está sendo mostrado. Isso pode ser algo bem bacana para quem é Libra ascendente em Libra. Também a gente pode pensar aqui, né, que tem aí quebras, né, e rupturas, inclusive com relações a valores sociais e valores compartilhados, né? Pode ser um momento de discursos ou conversas mais difíceis em termos de aprofundar a complexidade da realidade, né? Então, podem ter ali conversas, discussões, fóruns que vocês tenham conversas bem acaloradas, né? Mas muito apoio também. E, claro, não deixar de levar em consideração, né, os recursos que vocês podem buscar, os apoios, os patrocínios, como vocês vão, né, distribuir essas riquezas, né, esses recursos, essas condições, né, tanto sociais, objetivas, materiais, né, financeiras, né, de afeto, né, na rede de vocês, né? Como ativar essa rede, indicar, ou a quem recorrer, para quem vocês vão oferecer, né, esse apoio. Então, tudo isso é algo que vai mexer bastante aí com os seus grupos e vida social, tá bom?
E aí também tem uma coisa que é um pouco o que está sendo revisado agora, né, na vida de vocês em relação a amizades com mulheres também, né? Feminino aí também podendo ser olhado de uma forma mais direta, né? A maneira como você tem agido, né? Ou as coisas que você tem feito para você refletem, né? Algumas ações nesse sentido, né? De dar oportunidades iguais para as pessoas, né? Ou você percebe que faz diferença em algumas relações, né? Então, fica a reflexão. Escorpião, ascendente em escorpião, a gente tem aí um período voltado para a carreira, para o trabalho, projeto de vida, né? Para projeção social, para autoridade, figuras de autoridade, né? Então, quais são os seus objetivos nesse momento, né? Que montanhas você quer subir, né? Qual o reconhecimento que você está tendo, né? E responsabilidades que você precisa assumir ou, né, que estão te colocando. Então, para quem é ascendente escorpião, é um período muito de visibilidade, especialmente no trabalho, né? Realmente de reconhecimento. Inclusive, a maneira como você tem investido na sua própria vida está refletindo o valor que você está tendo, né? Então, quanto mais você cuidar, né, e repensar o que você quer para o seu futuro em termos pessoais, mais fácil fica de desenhar o que você quer buscar na sua carreira, no seu trabalho, nos seus objetivos, né? Porque vamos pensar numa situação, né? A pessoa está ali, quer ter mais um filho, ou quer mudar, não quer morar sempre em cidade, quer morar no interior. Então, o meu trabalho hoje, se eu continuar e ele continuar se desenvolvendo, vai permitir esse tipo de coisa que eu sonho na minha vida a longo prazo? Então, são questões a alinhar, né? Alinhar porque isso, né, vai exigir o valor que você vai dar no trabalho ou o valor que você vai ter também, né? Às vezes, uma negociação nesse sentido abre um caminho interessante. Está um momento mais de oscilação e confusão nas amizades e grupos, né? Então, tem situações ali que ficam meio esquisitas, né? Um relacionamento, a maneira como você tem compartilhado, né, os prazeres da vida. Então, você não sabe muito bem o que você quer de algumas relações, ou qual a intenção do outro, né? Então, você fica num momento meio nebuloso. Mas tem uma força aí que vem do que você quer para sua vida, mais uma vez. Se você tem clareza do que você quer para sua vida, isso vai definir também as suas relações, né? Necessidade social maior, né? Tá precisando socializar mais, conversar mais, encontrar os amigos, né? Então, isso também está bem presente. Pode ter sim aí, né, a compreensão, entendimento, né, sobre visibilidade, sobre posições na vida, com relação a parcerias, né? Então, tanto parcerias de trabalho quanto parcerias, né, amorosas de vida, pode ter ali uma certa dissonância, uma independência de olhares para esse caminho de vida. Então, pode até ser um momento, talvez, de seguir, né, cada um o seu caminho. Quer dizer que a separação? Não necessariamente, pode ser continuar, mas preservando esses contornos individuais, né? Então, isso vai ser um ajuste necessário também. E o mais importante de tudo, né? A maneira, às vezes, rígida, a maneira muito caxias de encarar, às vezes, um relacionamento, ou de você se soltar, né? Se soltar muito por etapas, demorar muito, confiar, demorar para confiar, está travando novas oportunidades de viver essa vida. Então, muitas vezes os amigos ou pessoas de fora vão te dar um empurrão, ou vai ter alguns até conflitos, nesse sentido de você não se travar tanto, não se segurar tanto em relação aos prazeres que você quer viver. Solta, sabe? Vai viver. E se você já tiver nesse movimento, pode ser que você encontre ali algumas barreiras, né? Algumas pessoas possam colocar barreiras em relação àquilo que você quer buscar no prazer de viver com alguém, né? Então, ou parceiro ou parceira vai estar exigindo mais momentos de prazer com você, né? E você pode estar, ai, tem que focar no futuro, não sei o quê,
em vez de viver o que tem para viver agora e parar de se preocupar tanto com o futuro, né? Então, qual o espaço está dando para diversão na sua vida, né? Você vai perceber isso de fora para dentro mesmo, né? Uma cobrança aí também, né? Uma responsabilidade com relação às suas ações também no mundo, né? Tem essa dualidade, né? E pode ser que você cobre mais essas ações responsáveis também, dos outros. Então, tudo bem, você quer fazer, mas assim, para eu poder largar aqui, alguém tem que pegar ali. Então, essas negociações que vão sendo passadas ao longo desse período, né? Mulheres importantes de autoridade podem fazer diferença nos rumos da sua vida nesse momento, né? Ou até um exemplo, alguém que você admira, alguém que você, né, se inspira, pode servir de modelo, né? Ou para você trocar, ou para você se inspirar mesmo, para fazer a vida que você quer viver agora, né? E estão aí, né, num momento realmente, né, de saber o seu poder no mundo, o seu poder pessoal e como você gera isso nas suas relações, tá bom? Então, a gente está indo aí para Sagitário, ascendente em Sagitário. Então, vocês, como gêmeos, estão num momento muito afinado a essência de vocês, né? Então, vocês estão num momento de pensar na filosofia, na religião, nos seus, né, na sua ética pessoal, aquilo que te move, né, para a vida e para o mundo, o que você acredita de fato, né? Qual é a sua visão de ser humano, né? Pensar um pouco na sua educação, na sua formação, na relação com pessoas que te guiam, que são uma espécie de mestre e professor nesse momento da sua vida, né? Então, fica bem alinhado e bem voltado ou voltada para isso. Até viagens longas, né? Viagens, concursos estão favorecidos nesse momento. Você produções, né, do que você pensa, né, escrever, aprofundar, aprimorar, pensar talvez numa especialização, numa pós, numa graduação, quem sabe, né? São coisas que vão mobilizando, dão mais vontade de estudar, né? Então é um momento que fica bem favorecido, né? Aprimorar algum conhecimento aí que vocês queiram. E aí vem também, né, com relação ao seu deslocamento, às questões do dia a dia, né? E como é que fica também, pode ter situações ali que te travem um pouco, né? Ou que falem também de algumas ameaças próximas, né? Então, às vezes, o ambiente que você está vivendo, né, as pessoas que você convive diariamente, desfavorecem ou tiram o seu poder de escolher e definir o que você quer, né, aprofundar, mergulhar na sua vida. Então, tem que avaliar isso. Outro ponto tem uma comunicação, um entendimento, um raciocínio muito favorecido, muito mesmo, assim, e até, às vezes, pode ter uma quebra em relação às atitudes que você vinha tomando no seu dia a dia, né, com a forma que você tem pensado agora. Isso vai modificando ali, né? Então, e novas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia também vão te mostrando e ampliando o seu olhar sobre a vida, né? Pode ser também que tenha aí um desencontro também, né, em um certo conflito, rupturas, né, com parentes do parceiro ou parceira, né, que você pode estar um pouco mais intolerante nesse momento, né, ou então com tios ou tias, né, também pode ser um momento mais difícil nesse sentido, né, com família estendida, né, seja sua ou do parceiro, um momento mais delicado. Mas tem também um ponto importante, né, que é pensar qual é o investimento que você está fazendo na sua própria formação, né? Então, daí você pode pensar, né, o que que eu quero explicar, entender, o que que eu quero ampliar do meu horizonte pessoal, né? Então, isso vai ajudar muito, né, nessa compreensão e fazer talvez viagens e cursos que você realmente goste, não só porque está fácil, está numa coisa da empresa ou isso aqui a pessoa vai me olhar. O que você realmente gosta? Onde você gostaria de investir o seu tempo, o seu dinheiro, né? É numa viagem prazerosa, é numa viagem de lazer, é num curso livre. Vá, né? Vá, faça isso que você tem vontade, que pode ser muito bom, né? Para você. Tem uma certa oscilação também agora em relação à carreira e futuro, então, aquela coisa, né? Será que eu estou no caminho certo? Estou me sentindo meio sem casa, meio sem rumo, né?
o que você está buscando para a sua vida, sabe, o leme ele está um pouco, né, bagunçado, a relação com a família também está esquisita. Então, você está no momento de buscar suas necessidades no mundo, de reconhecer o que você quer fazer no mundo, na sua vida, necessidade de expansão, e não de recolhimento, né? Então, ali tem que usar o corpo mais sutil, mais intuitivo em relação a parentes, famílias, até figuras de autoridade na sua vida, e mais pelo campo emocional, sutil, né, de você reconhecer seus limites, do que necessariamente uma coisa prática e já como vinha sendo, né? E, claro, podem sim ter conflitos diretos, né, com figuras de autoridade aí, né? Você reconhecendo que essa base, essa pompa, esses obstáculos, as barreiras que são colocadas, até esses limites que são colocados a você, não fazem sentido. Então, pode sim ter suas situações de conflito e enfrentamento em família ou no trabalho, né? Então, atenção aí e mudança também, né? Pode até haver uma mudança, eu acho, né? Uma posição que você coloca ali mais firme para uma mudança até de casa, de alguma coisa assim, né? Enfim, uma rotina que está, né, mexendo, sendo muito mexida aí para quem é Sagitário, né? E acho que é isso, essas crenças, esses hábitos estão sendo modificados. Precisa buscar sua saúde agora, priorizar você, né, sua saúde, suas condições, não só ajudar o próximo, né? Vamos focar mais em si agora, tá bom? Aí a gente tem aqui Capricórnio, ascendente em Capricórnio. Então a gente vê aqui, né, um mês também, né, uma temporada mais delicada, né? Então fala de transformações profundas agora para Capricórnio e ascendente em Capricórnio, lidar com perdas ou lutos, né? Desapego, né? Então é um momento de saber que a gente não tem controle de tudo. Que as coisas vêm, mas elas vão. Tem coisas que a gente precisa soltar e abrir mão, desapegar. Mas também é importante reconhecer o apoio, né? E às vezes a profundidade, as camadas daquilo na nossa vida, né? Também lidar com assuntos mais da sexualidade, né? Dos seus interesses, né? Do refinamento, né? Ou seja, não é só sobre o que é físico, corporal, prazer imediato, mas é o que você tem interesse, né? Subjetivo também, aquilo que você gosta, pelo que aquilo te proporciona em termos, né, da troca, da intimidade, da relação, né, de se sentir seguro ou segura com alguém. Então, tudo isso vai ser mexido nessa temporada, né? Inclusive, em termos do que você, do seu poder pessoal, do quanto você está escondendo ou não, controlando ou não o que você sente que você põe na mesa, né? Então, a consciência das suas necessidades e de quanto o outro pode te fornecer isso nesse momento, que você não tem que estar sob o controle de tudo, né, dos recursos e tal, pode ser um grande momento para isso. Inclusive, né, um momento muito de ampliação de consciência, de busca, né, de novas condições, de entender melhor algumas coisas. Pode estar um pouco confuso também, inclusive em relação com irmãos e irmãs, pode estar um pouco também nebuloso, a necessidade de sair da casca, de ir para longe, de ampliar os horizontes, né, com a vizinhança, ou mesmo no entorno, né, problemas até com o carro, ou veículo, ou moto, né, no circulação do dia a dia também, pode acontecer algo nesse sentido. Então, revisão, né, cuidado, não deixar passar, falar, ah, não, aguenta mais um pouco, ah, não, vou ver depois. E aí, acreditar, né, na fantasia de que a coisa vai... E não, tem que, às vezes, olhar com o pé no chão, ficar na fantasia, né? Encarar algumas coisas, né? E mesmo que você ache que não tenha recurso, o recurso vem, tá? O recurso vem. Às vezes, ah, não tô com dinheiro e tal, melhor fazer do que depois pagar um preço pior ainda, né? Muita intuição, muito recurso compartilhado mesmo, assim, emocional, financeiro até, às vezes vem recursos onde você menos imagina, apoio, né? Uma escuta e uma capacidade de ver além do óbvio, além do que está objetivo, ainda está sendo colocado ali, ver por detrás, as intenções mesmo, né? Então, um momento muito favorável para isso. Inclusive, né, o que você pensa e o que você valoriza te levam a enxergar. Você não pode esquecer o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que para mim tem valor,
o que que eu penso através, né, dessa situação, o que eu realmente acredito, né? O que que eu penso ali sobre alguma coisa. Quando a gente se descola disso, a tendência da gente, né, às vezes cair num papo ali errado é maior. Então, se eu acredito nisso, como que isso se apresenta para mim? Né? Olhar para isso. E, claro, podem ter situações aí também, né, de você não querer se limitar mais a um pensamento muito fechado, muito quadrado, muito antiquado, conservador. Então, você vai se posicionar e vai professar o que você realmente acredita, né? Ir atrás de novos horizontes, novas maneiras de aprender algo, inclusive, talvez sair de uma caixinha que você está e ir para uma coisa maior, né, que te dê mais sustentação, né? Então, essa condição, né, e também o cabo de força, às vezes, na própria família, né? Então, quem está de fora, né, a força que traz, ou quem está dentro, como é que implica. Então, tudo isso vai ser olhado, sim, né? Uma coisa importante é como seus talentos, a sua expressão tem mudado, né? E aí, até a forma de você se comunicar, às vezes, precisa ser mais simbólica e menos direta. Sabe aquela coisa, o olhar do detetive, que está mais observando? Então, observa mais, fala menos, né? Toma mais atitudes, né? Essa eu diria que seria o ideal para quem é ascendente em Capricórnio ou Capricórnio mesmo, né? Então, existe aí uma busca para se expressar, para ser quem você é, viver a vida que você acredita e se libertar só do que de agradar, de querer se encaixar. E para isso precisa se transformar, precisa se olhar, precisa abrir mão de coisas. Às vezes até de algumas relações, não é mesmo? Pois bem. Vamos então para Aquário, ascendente em Aquário. Aí a gente tem as relações como um grande, né, tema para esse período, né? Até porque Sol em Leão, né, Aquário é o oposto, então vocês vão estar olhando muito para o outro, ou até para a própria sombra, para aquilo que vocês não reconhecem muito bem em vocês mesmos, né? Então, relacionamentos, conflitos, acordos, cônjuge, parcerias, né, sócios. Então, relação um a um, como que você faz contratos e alianças na sua vida, né? Que tipo de alianças eu tenho feito, né? Com quem eu tenho me vinculado, né? Como estão os meus sentimentos em relação ao outro, né? O que que eu imagino que esse outro sente por mim? São perguntas que os aquarianos, ascendente aquário, vão se fazer nesse período, né? E, claro, isso diz muito, né, do seu olhar para si mesmo, né? Enquanto vocês estão aí com cada vez mais entendendo uma grande mudança na forma de olhar para si e se relacionar, né? Tem um poder que vocês estão aprendendo a desenvolver em relação aos relacionamentos, né? Amorosos e de sociedade, de parceria de trabalho, né? Que podem ter uma maior consciência agora, né? Inclusive, a comunicação está muito favorecida também, mesmo que envolva, às vezes, rupturas com a base, ou seja, cada um traz uma história de vida, cada um tem, né, uma família, condições pessoais da vida pessoal. Então, às vezes, o conversa, o diálogo é para ajustar essas condições de uma relação, né? Quais são as raízes, quais são as coisas que você está trazendo para cá? Faz sentido nessa relação ou você está só querendo repetir uma coisa que, né? Tem que fazer uma história diferente, uma história nova, criar uma nova base, né? Então, isso também é importante. Mas muito atraente nesse momento, eu estou com um poder de atração muito grande, né? Mulheres em especial, né? Talvez vão revisar muitas relações nesse momento, porque é isso, vendo o poder pessoal, vendo a sensibilidade para consigo mesma, né? Tendo a sensibilidade de entender algumas coisas que são importantes para você, o belo, né? Então, não é só ter uma relação ou não, mas a qualidade dessa relação, né? O romance, aquilo que eu quero ter de fato, né? Para além de um consumo, né? Só daquilo, é uma conexão maior, profunda, né? Então, isso vocês estão buscando, isso vai talvez aparecer de uma forma mais intensa agora, né? Que está na mão também, não só sua, mas do outro, de como o outro te vê. Às vezes, como o outro te vê, é a chave para você poder viver algumas coisas. Não só como você quer se mostrar,
ou o que você acha, mas o outro está te dizendo como ele te vê. Acredita, né? Acredita. Então, seja negativo ou positivo, né? E eu acho também que vai ter situações agora de barreiras financeiras que você vem enfrentando, situações, né? Encarar mesmo questões financeiras e aí poder enfrentar mesmo, né? E ir atrás de cobrar quem precisa cobrar, de pagar dívida, de financiar, cuidar das coisas, né? E organizar, né? Porque tá uma restrição financeira, né? Que às vezes vem por atitude dos outros, irresponsabilidade dos outros e você permitindo. Então, se posicionar de forma mais categórica, mais direta agora, vai ser muito importante, né? Enfim. O que mais? Deixa eu ver. Acho que é mais isso mesmo, né? Tem aí uma oscilação das necessidades de intimidade, ora sente que vai ter mais intimidade, ora, né, não, sente que não, tá meio oscilante, mas confia, né? E é isso, né? Buscar construir a base da sua vida, viver mais coisas pessoais, né? Não ficar focada só na carreira, no que quer construir. A sua vida emocional também é importante, né? Porque é isso, você tá para construir uma vida emocional e construir uma base, um lar sólido, você vai precisar se relacionar de uma maneira diferente e abrir espaço para pessoas novas, né? Então, aí já diz muita coisa, né? E por fim, não menos importante, peixes, né? E ascendente em peixe. Então, a gente tem aqui, né, um período que a gente tem os hábitos, os serviços, né, que você presta ao seu trabalho, a sua saúde física, né, a sua força de trabalho, mesmo ambiente de trabalho das pessoas, seus hábitos, sendo muito olhados agora, né? Então, é um período que você está cuidando mais, está mais consciente de tudo isso, né? E tem uma força aí que vem, né, até da sua saúde mental, ou seja, né, você foi transformando um pouco, elaborando questões pessoais, até de autossabotagem, de como você às vezes se culpava, se privava de situações, para poder fazer na prática coisas que funcionem para você, né, que sejam boas para você, né, você reconhecendo o seu trabalho. Mas também podem ter desafios nesse sentido, né, um trabalho que acumula, um trabalho que parece que te ameaça, né, uma ameaça assim, de se perder no meio de tanta coisa, né, e ao mesmo tempo tem espaço para conversa, só que podem ter questões de documentos, questões envolvendo também alguma separação, rompimento com pessoas próximas ou até parentes, né? Que dificulta um pouco essa comunicação no dia a dia, nessa troca. Mas você tem, ao mesmo tempo, começando a fazer mais coisas que gosta, coisas que te fazem bem, ganha uma força através daí, né? Para agir, até com o outro diretamente, para falar, né? E se colocar em situações também e negociar coisas com pessoas, né, até do ambiente de trabalho ou, né, na sua rotina. Emocionalmente, com grande necessidade de se relacionar, de ter um apoio, uma parceria, né, e isso vem mesmo, às vezes um pouco confuso ou confusa em relação ao que o outro sente por você, às vezes isso oscila um pouco, né, e também mais sensível ao outro, né, vocês geralmente são mais sensíveis, mas período mais sensível ainda, né? Mas que tem uma grande força aí da intuição, né? Bastante intuitivos nesse momento, e essa intuição vai dizer o que fazer. Não é para você pensar no que é melhor, mais funcional necessariamente, mas é levar em consideração o que você já elaborou, o que você está reconhecendo e ressignificando de si mesmo, para atuar e, né, se colocar nas relações do dia a dia de forma prática, de uma forma melhor, né? Pode ser que nesse dia a dia, nessa convivência, né, tem algumas mudanças que ocorram aí, até na logística mesmo, né, da sua organização, do seu calendário, algumas mudanças necessárias. E, né, o mais difícil e importante nesse momento também é que vai ter aí algum tipo de posicionamento mais categórico, né, de alguma coisa que você possa estar se limitando. Então, o parceiro ou parceira, né, nessa relação pode aí ter algumas discussões e conflitos no sentido dele
quererem quebrar, enfrentar estruturas e condições que vocês estão se impondo e colocando limites ali que às vezes não fazem sentido, precisam ser quebrados, né? É, então, vai ter ali uma ação mais direta, né? E conjunta. Então, aproveitar essa energia, né? Ou vocês sentindo, né? Que tem uma certa urgência nas questões na parceria de trabalho ou mesmo amorosa e vocês talvez precisando estruturar isso melhor e colocar alguns limites, talvez, necessários, tá bom? Vocês estão precisando buscar sua voz, buscar o seu caminho de compreensão, buscar seus próprios entendimentos, né? E soltar um pouco velhas crenças e filosofias, e para isso vão precisar mexer nos seus hábitos, nessas questões de saúde, prática, física, né? Na rotina, né? Então, focar um pouco mais, ganhar mais consciência e não ficar só no que eu gostaria, no que eu faria, né? No poder da fantasia, ali, tá bom? É isso, gente, para a temporada. Espero que vocês tenham gostado. Sou a Angélica Viana, astróloga, e a gente vai seguindo aqui, aprendendo com o céu, nesse canal 29 Graus de Astrologia, que também tem no Spotify, podcast, né, o áudio sobre as previsões. Um beijo e até a próxima. Aguardo vocês aqui no meu contato. Até!